boa noite, minha maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao segundo dia da semana Destrave Seu Emagrecimento, a semana DSE. Eu sou Jaine, nutricionista, e nesses 3 dias de evento eu estou te ensinando como destravar o teu emagrecimento sem deixar de comer o que você gosta. Sejam muito bem-vindas todas que estão entrando. Muito boa noite. Esse é o segundo dia de evento da semana DSE. A semana que eu estou te ensinando a destravar o teu emagrecimento sem deixar de comer o que você gosta. E eu sei que parece não ser verdade. Até parece mentira isso, né? Porque muitas pessoas por aí pregam que para emagrecer você precisa deixar de comer tudo que você gosta. Que você precisa excluir pão da sua alimentação, que você precisa excluir leite, que você precisa excluir até muitas vezes arroz e feijão, macarrão. E o que não é bem assim, tá? E por isso que eu quero começar aqui trazendo para vocês mais um feedback, mais um depoimento de uma aluna minha maravilhosa, lá da primeira turma do meu método de emagrecimento, Rota 15. Então eu vou começar com esse depoimento dela, tá? Para que vocês vejam que é possível sim emagrecer com saúde e sem deixar de comer o que gosta. Vamos lá? Esse é o depoimento da minha aluna, da primeira turma do Rota 15. Ela disse, Jaine, preciso falar que estou muito feliz com os resultados conquistados nos últimos meses. Consegui perder 3 quilos e 3 centímetros de cintura, depois de anos sem conseguir um resultado tão satisfatório. Agora as minhas roupas estão todas folgadas na cintura. O melhor é que eu não deixei de comer o que gosta. Muitas das minhas alunas que eu recebo no meu método de emagrecimento no Rota 15, elas trazem essa queixa. Jaine, faz um tempo que eu estou estagnada, que eu não consigo perder peso, estou travada, né? Não consigo perder, já fiz de tudo, já fiz muita coisa, mas não consigo realmente. E aí elas acabam realmente destravando, né? Esse emagrecimento, conseguindo perder peso. Perder gordura, né, que é o mais importante, emagrecer, o que é diferente de perder peso, tá? Emagrecer é perder gordura e perder peso pode ser músculo, pode ser gordura, pode ser água, enfim, peso na balança são várias coisas. Então elas trazem muito essa queixa de, nossa, faz muito tempo que eu não conseguia perder peso e agora eu consegui. Mas o mais importante que eu quero que você note aqui neste comentário da minha aluna, lá no finalzinho onde ela fala, o melhor é que eu não deixei de comer o que eu gosto, tá? Então ela não precisou excluir os alimentos que ela gosta, ela não precisou excluir doce, chocolate, uma pizza no fim de semana, para poder ela emagrecer e perder esses 3 quilos e 3 centímetros da cintura, tá? Então, como você pode ver, maravilhosa, é possível sim emagrecer sem deixar de comer o que gosta, emagrecer de forma saudável, tá? E com equilíbrio, sem precisar excluir os alimentos que você gosta da sua alimentação. E antes da gente continuar com a nossa aula de hoje, eu quero te lembrar que nós tivemos o primeiro dia da semana Destrave Seu Emagrecimento, que foi segunda-feira, anteontem, tá? E nessa aula passada, aqui eu trouxe para vocês o poder da transformação. Então aqui nós falamos que o emagrecimento saudável, ele vai muito além de um perder peso na balança. Ele vai muito além de um número na balança, mas sim realmente uma transformação. Quando esse é o seu objetivo, lógico, quando é isso que você deseja, precisa, tá? É uma transformação, vai muito além de um peso, um número ali naquela balança. Então a gente falou sobre isso, eu trouxe para vocês aqui também o depoimento de uma outra aluna minha também do meu método Rota 15, maravilhosa. E a gente também falou na aula passada, eu trouxe para vocês 3 desafios que você que quer emagrecer acaba enfrentando e como superá-los. Então, se você perdeu a aula passada, a live passada, o dia 1 da semana DSE, eu recomendo fortemente que você assista
depois, tá? Depois dessa live aqui, porque agora eu vou trazer para você 5 estratégias, tá? Que vão te ajudar a destravar o teu emagrecimento. Então, mais uma vez, quem tá chegando, seja muito bem-vinda, Adriana, Deusiane, sejam muito bem-vindas, tá? Bom, e vamos lá então já, sem mais delongas, vamos para nossa primeira estratégia. Como eu falei, eu utilizo muitas estratégias no meu consultório, na minha consulta online, no meu método de emagrecimento, Rota 15, que é o meu curso online. Eu utilizo várias estratégias com as minhas pacientes e alunas. E aqui nessa aula eu vou trazer 5 principais, 5 estratégias que eu considero fundamentais no processo de emagrecimento saudável para você destravar o seu emagrecimento de vez, tá? E ó, se eu fosse você, eu prestava bastante atenção nessa aula, porque eu vou trazer realmente aqui um conteúdo muito rico, que já ajudou muitas pessoas a emagrecerem só com essas aulas, tá? Então, se eu fosse você, eu prestava bem atenção maravilhosa para você não perder nada deste ouro que eu vou trazer aqui hoje para você, tá? Então, vamos lá para a primeira estratégia para você destravar o seu emagrecimento. E a primeira estratégia é: aprenda a comer certo e não muito pouco. Muitas pessoas acham que para emagrecer é preciso comer muito pouco. Recebo muito aqui no Instagram: Jaine, eu não consigo comer muito pouco, mulher. E eu falo: mulher, e quem disse que você tem que comer muito pouco para emagrecer? Não tem, tá? Você tem que comer certo. Emagrecimento não é sobre comer muito pouco. Emagrecer é sobre comer certo. Coloca isso na tua cabeça, tá? Você precisa aprender a comer de um jeito diferente, com estratégia, sem deixar de comer o que você gosta e não passar fome, tá? E não ficar comendo um pouquinho, não, tá? Inclusive, maravilhosa, comer muito pouco pode estar te engordando. Exatamente. Como assim, Jaine? Por quê? Eu vou te mostrar aqui, tá? O que você acha que tem mais calorias, minha maravilhosa? Um copinho de leite com Nescau e alguns biscoitinhos água e sal, que eu trouxe aqui na imagem pra você? Ou simplesmente um sanduíche de frango, salada e 2 fatias grandes de melão? O que você acha que tem mais caloria? Eu trouxe aqui já pra vocês o spoiler, né? A resposta. Que quem vai ter mais caloria, gente, é o copo de leite com Nescau e 5, 6 biscoitinhos, 7 biscoitinhos, água e sal. Tem simplesmente 555 calorias. Já o sanduíche que eu falei pra você, com frango, salada, né, cenoura, alface, tomate e 2 fatias grandes de de melão. Eu falei pepino, gente. E 2 fatias grandes de melão tem simplesmente metade da caloria desse Nescauzinho com biscoitinho. Tem 250 calorias. Agora eu te pergunto, qual que tem mais volume? Qual que tem mais quantidade? Qual que vai te saciar mais? Qual que vai te deixar por mais tempo sem sentir fome? Maravilhosa? É uns biscoitinhos com leite Nescau ou é um sanduíche com salada e 2 fatias grandes de melão? Acho que é a segunda opção, não é mesmo? Será que tem mais calorias? Um pacotinho de batatinha com um suquinho de caixinha, pequenininho, ou um pratão de macarrão com carne moída mais passata de tomate, que é um molho de tomate sem açúcar? O que você acha que vai ter mais calorias? Muitas pessoas podem acreditar, é o macarrão, gente, macarrão muito calórico, ai meu Deus, ainda mais com molho, nossa, é o macarrão, com certeza. Como vocês podem ver, não. Na verdade, é praticamente a mesma coisa. Então, um pratão de macarrão com molho e carne moída vai ter a mesma quantidade de caloria que tem, gente, em um pacotinho de batata e um suquinho de caixinha. Qual que vai te dar mais saciedade? Qual que vai te deixar mais saciada por mais tempo? Provavelmente a segunda opção, né? O macarrão com carne moída e a passata, um molho, do que uma batatinha com um suquinho de caixinha. Concorda? Mais uma comparação eu trouxe pra vocês.
que você acha que vai ter mais calorias? Um pratão de arroz com feijão, frango, folhas e legumes? Ou um pacotinho de biscoito? Um pacotinho de biscoito, gente. Provavelmente a maioria das pessoas vão achar que o prato de arroz, feijão, carne, salada, uma refeição inteira, tem mais calorias. Só que, na verdade, o biscoitinho, né, ele vai ter ainda a mesma quantidade de caloria ou mais, dependendo, né, desse biscoitinho. Então, gente, comer pouco não quer dizer que vai te ajudar a emagrecer. Pelo contrário, não só não te ajuda a emagrecer, como pode ainda estar te atrapalhando, prejudicando o teu emagrecimento. Por quê, Jaine? Porque se você come muito pouco, o que acontece se você come muito pouco, né? Esses alimentos aí, eles têm uma grande quantidade de caloria em uma pequena porção deles. A gente chama isso de alta densidade calórica. Então, são alimentos que têm uma grande quantidade de caloria em uma pequena porção. Ou seja, você come um pouquinho desse alimento e já vai ter consumido, ingerido aí muita caloria, tá? E pior do que isso é que você não vai ficar saciada por muito tempo, porque como eu acabei de te falar, você vai comer uma quantidade muito pequena e aí logo você vai estar de novo com fome. Então, não é por aí, tá, maravilhosa? E aí talvez você me fale, Jaine, mas eu não como esses alimentos aí, essas besteiras aí, não. Eu não como biscoitinho água e sal, nem batatinha, suco de caixinha, nem biscoito, não. Eu como pouco, não emagreço, mas eu como saudável, tá? Então, não serve pra mim porque eu não como essas besteiras, não. Tá, beleza. Então, deixa eu te mostrar aqui esse outro slide, tá? Jaine, mas eu como tudo saudável. Beleza. Emagrecer também, gente, não é só sobre comer saudável, tá? Comer saudável é muito importante e eu chamo de base, é realmente um pilar, mas não é só isso, tá? Nós temos algumas leis da alimentação e uma delas é a quantidade. Qualidade, quantidade, harmonia e adequação. São algumas leis da alimentação, as leis de Escudeiro, tá? Então, a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação, elas são leis. Então, não é só comer saudável, a quantidade também importa. Apesar de que, como eu acabei de te falar, não é sobre comer muito pouco, tá? Mas também não é só sobre comer saudável para emagrecer. Você precisa comer de forma estratégica. Tem que ter ali uma estratégia por trás disso para você poder comer e emagrecer. Poder emagrecer, né? Então, aqui eu trouxe para você alguns exemplos. Então, vamos lá. Um punhado de castanha de caju. Jaine, eu como só umas castanhazinhas no lanche. Tá. Mas olha só quantas calorias tem um punhado de castanha que você come no lanche. 232 calorias. Já num potão de iogurte com fruta, aveia, nós temos apenas 200 calorias. Gente, não é só sobre calorias e emagrecimento, tá? Eu não quero aqui te deixar uma pessoa que só pensa em caloria, não, de jeito nenhum. O que eu quero te mostrar aqui não é sobre caloria, e sim sobre como você pode comer mais no emagrecimento. Então, castanhas são excelentes, super prescrevo para os meus pacientes e alunas. Eu tô te mostrando aqui o contexto desse alimento. Eu como só umas castanhazinhas para emagrecer, porque é pouco, não vou comer muito. Sendo que se você comesse um iogurte com castanha, você iria colocar menos castanha do que se você for comer só a castanha. Uma fruta você ia comer melhor e ainda ia ficar mais saciada. Percebe a diferença? Outro exemplo é um copo de suco de uva integral, mais uma torrada com geleia. 205 calorias. E suco de uva é saudável? Claro que é saudável, mas tem sim muita caloria, tá? Isso não quer dizer que você não pode tomar, mas tem que tomar com equilíbrio, moderação. Olha esse exemplo do lado, 2 kiwis mais 2 ovos, nós temos apenas 200 calorias.
Então, o que você acha que vai te deixar mais saciada? 2 kiwis e 2 ovos ou um copinho de suco com uma torradinha e uma geleia? Provavelmente a segunda opção. No caso, a primeira aqui da ordem que eu falei. Os ovos com as frutas, né? O kiwi, tá? Mais um exemplo que eu trouxe aqui pra vocês são 5 ameixas secas, 4 damascos e uma colher de sopa de uva passa. Tem é muito pequeno isso aqui. 188 quilocalorias. Enquanto um sanduíche com frango e legumes tem 180. Você pensa, eu vou comer aqui só umas ameixinhas. Aí você acaba comendo, né, muitas ameixinhas, frutas secas, que são saudáveis também, mas elas estão ali concentradas e você acaba comendo normalmente mais do que você comeria a fruta fresca, né? Porque ela vai estar no volume menor, desidratada, e você acaba comendo muito mais, ingerindo aí mais calorias. Então, gente, aqui foi só para você realmente ter uma noção de que não se trata de eu como pouco e não emagreço, eu como saudável e não emagreço. Você precisa comer do jeito certo para poder emagrecer. Não é só sobre não é sobre comer muito pouco. E não é também só sobre comer saudável, tá? Você precisa realmente comer do jeito certo, com estratégia, tá? Maravilhosa. Vamos aqui para nossa segunda estratégia. Respeite os sinais de fome e saciedade. Gente, os sinais de fome e saciedade, a gente vai perdendo eles, né? A sensibilidade de identificá-los, na verdade. A gente vai perdendo com o tempo essa sensibilidade de identificar os sinais de fome e saciedade. O que isso quer dizer? Resumindo, que muitas vezes você tem dificuldade de identificar se o que você está sentindo é fome e também de identificar quando que você já está saciada. Então você não para se perguntar, muitas vezes não percebe e continua comendo, sendo que você já se saciou faz tempo, entende? Então é extremamente importante você entender esses sinais e respeitar. Como assim respeitar? Já estou saciada, então não preciso mais comer. Eu posso parar de comer já porque já estou saciada, tá? Eu estou com fome? Eu realmente estou com fome? Ou é só vontade de comer? Ou é só porque eu estou vendo na minha frente aqui esse alimento, tá? Então isso é respeitar os sinais de fome e saciedade. E aqui eu trouxe pra vocês uma forma de trabalhar essa sensibilidade à sua saciedade. Como perceber melhor a tua saciedade? Como saber se eu já posso parar de comer, se eu já estou realmente saciada? E aqui eu trouxe para vocês algumas etapas, né, alguns passos que você pode fazer durante a sua refeição para que você perceba que você já está saciada, para que você consiga identificar os sinais de fome e saciedade. E não exagere, não coma além do que você precisa, tá? Então, o primeiro passo é, quando você for fazer a sua refeição, chegou a hora de você fazer a sua refeição. Primeira coisa é, identifique o grau de fome e coloque a porção de acordo com a sua fome e não de acordo com a sua ansiedade, tá? Então, você vai ali porcionar o seu prato, não porcione de acordo com a sua ansiedade, euforia, mas sim de acordo com a sua fome. Qual é o meu grau de fome? Eu tô com muita fome, pouca, média? Aí você porciona o seu prato de acordo com esse grau de fome. Segundo passo, antes de começar a refeição, tenha uma respiração profunda. Respire antes de começar a sua refeição. Ai, Jane, pra que isso, mulher? Pra você prestar atenção no momento presente, para você se atentar aqui nesse momento, estar presente aqui e não pensando ali nas coisas que você tem para fazer, no trabalho que você tem para entregar, na bagunça que ficou em casa ou que tá em casa, tá? Então respire, porque esse respirar, ele vai te trazer para o momento presente, tá? Terceiro passo, sente-se para comer e aproveite o momento. Então, eu sei que hoje em dia a gente vive rotinas muito corridas. Muitas vezes as pessoas não têm tempo de parar para fazer uma refeição, faz a refeição em pé, caminhando, que não é nada interessante, mas muitas vezes não há possibilidade.
mas pelo menos uma refeição no seu dia. Veja se você consegue fazer com calma. Sentar para comer e aproveitar aquele momento. Agora é o momento da minha refeição. Vou prestar atenção aqui nesse momento. Por que isso é importante? Justamente para que você perceba os seus sinais de fome e saciedade. Se você comer ali no automático, sem essa atenção, você vai acabar, muitas vezes, exagerando, comendo a mais do que você precisa. E isso vai refletir no ganho de peso. Quarto passo, mastigue com calma. Esse passo é muito importante, gente. Mastigar com calma é muito importante. Não só para emagrecimento, né? Porque mastigando com calma, você vai também ter tempo de perceber os sinais de saciedade, vai perceber que você já está saciado e vai parar de comer, mas também para a sua digestão. Super importante. Eu sempre lembro que estômago não tem dentes, tá? Então não espere que ele vai mastigar a comida, porque ele não vai. Você tem que mastigar na boca maravilhosa, tá? Então, mastigar com calma é super importante. Quinto passo. Faça 2 pausas na refeição, descansando os talheres na mesa. Por que isso é importante? Quando você está ali comendo, enquanto você mastiga, você não vai colocar na próxima garfada, sendo que você nem engoliu ainda, tá? Você está mastigando, descansa os talheres na mesa. E nesse momento você dá uma pausa para justamente você comer mais devagar, para você perceber esses sinais de saciedade, para dar tempo do cérebro te enviar esse sinal de saciedade. Se você não dá essas pausas e você só come, colocou uma garfada, já coloca outra, mal mastigou, já engoliu, provavelmente você não vai receber o sinal de saciedade, você vai perceber e você vai comer a mais, tá? Sexto passo, coma até se sentir saciada. Coma até se sentir saciada. Alguém aqui tá falando pra você ficar com fome? Não. Não, maravilhosa. Não é pra você ficar com fome. Coma até se sentir saciada. Agora é até se sentir saciada, tá? E não ficar ali comendo porque tá gostoso. Já percebo que estou 80% do meu estômago cheio? Beleza. Já estou bem. Vou parar de comer. Não preciso comer mais. Ah, mas tá muito gostoso. Eu posso comer depois isso, gente. Não é a última vez que eu vou comer na vida, não. Né? Então, essa aqui foi a segunda estratégia. Respeite os sinais de fome e saciedade. Isso aí já vai te ajudar muito no teu emagrecimento. Gente, o teu corpo, ele é muito sábio. O teu corpo, ele é muito inteligente. O nosso corpo é muito inteligente. Então, só em você respeitá-lo, sabe? Comer quando você realmente está com fome e não só porque tá ali na sua frente, só porque tá gostoso. Respeitar os sinais de saciedade, isso é muito importante. Aqui eu abro um parêntese muito importante, tá, gente? Uma observação. Existem pessoas que têm esses sinais de fome e saciedade alterados, tá? Ou seja, a pessoa vai sentir mais fome do que o normal, mesmo sem estar de fato com fome, ela vai sentir. Ou essa pessoa não vai mesmo perceber o sinal de saciedade. Por quê? Porque talvez existe aí uma desregulação hormonal. Então não é tão simples assim também não, tá? Por isso que é preciso trabalhar este comportamento, entender essas etapas, fazer essas etapas para você poder ter uma sensibilidade maior para identificar esses sinais. Caso você não consiga ainda assim, tá? Isso pode acontecer. Por isso que não é simplesmente, coma quando você tiver fome. Seria lindo, mas nem todo mundo vai estar com esse sistema reguladinho. Principalmente pessoas obesas, pessoas com obesidade, que é porque elas vão ter justamente uma alteração, muitas vezes, desses hormônios de fome e saciedade, sentindo muitas vezes dificuldade de entender quando elas estão saciadas e sentindo mais fome que o normal, tá? Vamos para a terceira estratégia. A terceira estratégia, gente, é aprenda a porcionar. Aprenda a porcionar. Então, é importante sim você ter um controle das porções que você come, tá? Como eu falei, emagrecimento não é sobre comer muito pouco, porém a quantidade importa, né? Também não é sobre comer à vontade.
Como eu falei, a quantidade é uma lei da alimentação e é importante ser seguida, tá? E aí muitas pessoas, acho que todas, quase todas, né, que querem emagrecer têm essa dúvida. Jaine, mas quanto eu devo comer para emagrecer? Quanto comer para emagrecer? Quantas calorias? Lembrando, como eu já falei, que não se resume a caloria e emagrecimento. Também não estou falando que não é importante caloria, sim, porque para emagrecer você precisa estar em déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que você gasta. Isso é preciso no emagrecimento. Então não dá pra gente falar que caloria não importa, mas não dá pra gente resumir emagrecimento em caloria. Não é, tá? Mas importa. E aí muitas pessoas falam, Jaine, quantas calorias eu devo comer? Quanto comer para emagrecer? Essa questão calórica, gente, ela realmente é realizada em consulta. Mas, como eu falei, não é tudo no emagrecimento. Existem outras formas também de você estar em déficit calórico sem necessariamente você estar ali seguindo uma dieta calculada. Como assim é possível? Sim, tá? E a primeira estratégia que eu te dou é que você perceba o seu corpo. Para você saber quanto comer, perceba o seu corpo. Note os sinais do seu corpo. Como eu falei, ele é muito inteligente. Você vai entender se você estiver comendo a mais. Você vai saber. Então, por exemplo, se você come, se você faz uma refeição e você sente aquela sensação de estufamento pós-refeição, se sente estufada, empachada, né? Aquela barriga inchada depois que você come, provavelmente você comeu a mais da sua necessidade, tá? A mais do que você precisa. Ou então, se você acorda de manhã no café da manhã sem fome, se você é aquela pessoa que, eu pulo o café da manhã porque eu acordo sem fome, não tenho fome de manhã, talvez você esteja exagerando no jantar, tá? E aí isso também vai aumentar o teu consumo calórico, né? Beliscada, se você é aquela pessoa que belisca muito, tá sempre ali comendo um biscoitinho, comendo uma castanhazinha, uma frutinha, toda hora comendo alguma coisa, isso também é caloria somada, né? Descontar as emoções na comida, se você também costuma compensar suas emoções na comida, eu tô triste, eu vou comer, eu tô chateada, eu tô com raiva, eu tô me sentindo culpada, eu vou comer, eu tô feliz, eu vou comer, tudo eu vou comer. Se você tem muito isso, também pode ser que você esteja comendo a mais, né? Pode ser não, você está provavelmente comendo a mais da sua necessidade. Outra situação é quando você come só por comer. Ou seja, você não tá com fome e sabe disso, mas você está entediada, então você come ali por tédio, você come, como eu falei aqui, porque tá na sua frente o alimento, aí você vai lá e come, porque você viu alguém comendo. Essas são situações que, quando elas acontecem com muita frequência, quer dizer, são sinais de que você está comendo a mais do que a sua necessidade. E aí isso pode estar causando um excesso, né, de calorias, causando aí um superávit calórico. Jaine, o que é superávit calórico? É justamente o contrário de déficit calórico. É quando você come a mais do que você gasta, tá? Deixando assim de forma mais resumida para vocês entenderem, tá? Então, primeira coisa, entenda, perceba, escute o seu corpo. E aí eu trouxe aqui para vocês uma ferramenta que também pode ser utilizada para você entender um pouco mais sobre as porções, né? O quanto que eu devo comer, Jaine, para emagrecer. Essa é uma ferramenta que eu utilizo lá no Rota 15, meu método de emagrecimento, tá? Eu tenho uma aula só sobre isso, quanto comer para emagrecer, onde eu explico sobre déficit calórico, essa questão de calorias, explico também quando você percebe que está em superávit calórico e também essa ferramenta de controle ali de porções. Então aqui só um exemplo que eu trouxe para vocês terem uma ideia. Então aqui é como você ter uma ideia da quantidade que você precisa comer utilizando as suas mãos, tá? Então aqui, por exemplo, carboidratos, né, arroz, batata, cuscuz, seria, né, uma mão fechada. Peixe, frango, já seria, né, a mão aberta. Carne bovina seria já um pouco menos. Os legumes, também, né, a mão fechada.
Folha já seria duas mãos cheias. Frutas também. Então aqui é uma ferramenta que também vai te ajudar a ter uma noção, né? A ter uma ideia de mais ou menos quanto comer, sem exagerar, claro. E vamos lá para a quarta estratégia. A quarta estratégia, gente, é você aprender a proporção do prato para emagrecer. Então, nem sempre é só quantidade, a proporção também vai te ajudar na questão do prato, né? Ali uma refeição, almoço, jantar. Entender a proporção que esse prato deve respeitar vai te ajudar também no teu emagrecimento, tá? Então, aqui montando um prato no emagrecimento. Como que seria um prato interessante no processo de emagrecimento? Um prato que tenha uma proporção interessante, que vá te saciar, que vá, né, te dar vitaminas e minerais, fibras, mas que vá também te ajudar no teu objetivo de emagrecimento. Então, como que seria esse prato? Metade do prato seria, né, 50%, metade do prato seria de vegetais, né? Salada, folhas, legumes. Esses você pode comer em maior quantidade. Porque, ao contrário daqueles alimentos que eu trouxe lá no começo, eles têm uma densidade calórica bem menor. Então, você pode comer eles em maior quantidade. Olha que beleza. Então, metade do prato você coloca de cenoura, de beterraba, de tomate, de alface, de rúcula, de pepino. Folhas e legumes que fazem parte da sua realidade, que você prefere, tá? Não tem o certo ou errado. O importante é que você varie, tá? O que mais? A outra metade do prato, né? Você dividiu metade do prato para salada. E a outra metade você vai dividir 25% com cereais, tubérculos, né? E ou leguminosas. O que é isso, Jaime? Cereais, arroz, tubérculos, né? Raízes, batatas, que são carboidratos. E leguminosas, que são feijão ou grão de bico, a ervilha. Então, 25% vai ser arroz e feijão, tá? Um exemplo. E 20% de proteína, frango, uma carne, um peixe. E aí seria 5%, seria de gorduras boas, que pode ser uma semente que você coloca na salada, uma semente de abóbora, uma semente de gergelim, que eu amo. Ou então um azeite de oliva também, tá? Esse aí, gente, é só um exemplo de prato para emagrecer. Lá no Rota 15 eu dou vários exemplos, tá? Eu dou mais exemplos com outras proporções também, tá? Que também ajudam no emagrecimento, tá? Então, entender a proporção do prato também importa. E vamos lá para a última estratégia já. Quinta estratégia. Encontre outras fontes de prazer além da comida. Isso mesmo. Invista em você. Encontre outras fontes de prazer para que você não fique ali só focada em comida. Gente, é maravilhoso fazer uma refeição. É uma bênção, né? Fazer uma refeição gostosa, saborosa, brindar, beber, comer com amigos, sozinho. É maravilhoso comer. Mas não é a única coisa legal que você pode fazer, né? Como eu sempre falo aqui, a gente come também por prazer. Que bom, né? A gente não tem que comer só para se nutrir. Comida também é fonte de prazer, afeto. Mas não é a única. Quando ela se torna a única, aí é preocupante. Aí pode ser um problema. Por isso que eu recomendo que você encontre outras fontes de prazer além da comida, que você pratique o autoconhecimento. Se conheça, se pergunte o que eu gosto de fazer. Para quando estiver naqueles dias com tédio e você muitas vezes vai comer, ou triste e você vai muitas vezes comer, cansada e eu mereço comer. Em vez disso, você se dá a chance de ter outra fonte de prazer, se dá o direito. Por exemplo, ouvir uma música, assistir um filme ou uma série, fazer uma caminhada,
ligar para uma pessoa especial, ler um livro, não sei. Eu não sei o que faz sentido para você. Mas faça coisas que façam sentido para você, que você goste, que você encontre prazer também, para que você não vá buscar prazer só na comida. Porque quando isso acontece, quando a comida é sua única fonte de prazer, aí não tá certo, né? Falta alguma coisa, sem contar que isso também vai promover um ganho de peso, obviamente. Porque você não está comendo para se nutrir ou, né, como prazer vez ou outra, mas está comendo muito dessa forma, com muita frequência. E esse é o problema, tá? Então essa foi a estratégia número 5. E, gente, muita coisa, né? E nesse tempo eu trouxe aqui pra vocês, dentro desse tempo, tudo que eu conseguiria trazer, tá? Eu sei que muitas pessoas vão precisar dar um passo a mais, vão precisar avançar em direção ao seu objetivo, né? Vão precisar ir além, vão precisar investir em você, né? Como eu falo aqui, para poder colher os frutos. E vão precisar de um avanço, né? Vão precisar de uma solução. E esse avanço se chama Rota 15, que é o meu método de emagrecimento e que eu vou abrir vagas para ele amanhã, isso mesmo. Então te prepara, maravilhosa, que amanhã é dia de você entrar pro Rota 15, tá? E colher os frutos de investir em você, porque você é a fonte, tá? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então você precisa sim investir em você, tá? Então amanhã eu vou abrir as vagas para o Rota 15. Não quero falar sobre isso agora, amanhã eu vou falar sobre o Rota 15, tá? Na aula de amanhã eu vou trazer para vocês tudo explicadinho como que funciona o Rota 15, mas agora eu quero revisar com vocês essa nossa aula, porque realmente é muito importante que você revise a aula passada e essa aula aqui também, faça suas anotações, tá? Porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Como eu te falei, eu já recebi relatos de pessoas que conseguiram emagrecer, destravar o emagrecimento e emagrecer só com essas aulas, o que me deixa já muito feliz, tá? Então, vamos revisar aqui. Então, aqui eu trouxe para você hoje, minha maravilhosa, 5 estratégias para você emagrecer, para você destravar o seu emagrecimento sem deixar de comer o que você gosta. Então, primeira coisa, aprender a comer certo e não comer muito pouco. Então, mais uma vez, emagrecimento não é sobre comer muito pouco, não é sobre passar fome, e sim sobre comer do jeito certo. Vocês viram que no primeiro dia eu trouxe aqui um feedback. Oi, Jaque, boa noite. Vocês viram que na primeira live eu trouxe aqui um feedback de uma aluna, onde ela falou, hoje eu consigo me sentir muito mais saciada, eu consigo comer bem, eu estou comendo melhor e me sentindo mais saciada do que antes. Então, não é... Hoje também uma aluna me disse, é muita comida no café da manhã, mulher, eu não tô dando conta. Então, gente, emagrecer não é sobre comer muito pouco, e sim sobre comer certo. Segundo ponto, respeite sua fome e saciedade. Se conecte com o seu corpo, ouça, escute o seu corpo, entenda quando você realmente está com fome, quando você já está saciada e pode parar de comer e tá tudo bem, não precisa comer só quando o pacote acaba, não precisa comer só quando não tiver mais nada no prato, tá? Terceiro, aprender a porcionar. Então, muito importante que você entenda que também controlar as porções é importante para o emagrecimento. Muito importante. A gente falou aqui sobre uma das leis da alimentação, que é a quantidade. Proporção do prato para emagrecer também é importante. Eu trouxe aqui para você hoje como que é a proporção adequada de um prato para emagrecer. 50% vegetais, né, salada, e 50% dividido ali entre proteína, carboidrato e gorduras boas, tá? E por último, invista em você, tenha outras fontes de prazer. Pratique o autoconhecimento, saiba, resgate o que você gosta de fazer, que com certeza não é só comer, tá? Então, desvie um pouco esse foco, mude um pouco o foco, tire um pouco o foco da comida, porque não é só sobre comer. Comer é maravilhoso, é ótimo, é muito bom, mas não é a única coisa legal que você pode fazer, tá? Então, invista em você. E uma das formas de investir em você, minha maravilhosa, com certeza,
é entrando pro Rota 15, que é o meu método de emagrecimento, é o meu curso online, que também tem um desafio de 15 dias, tá? Como eu falei, eu vou abrir as vagas amanhã pro Rota 15, mas o link de compra só vai ser liberado lá no grupo do WhatsApp, no grupo exclusivo da Semana de Destrave Seu Emagrecimento. Se você não está lá no grupo, você infelizmente não vai receber o link de compra, porque eu não vou divulgar aqui nos stories, tá? Ele só vai ser divulgado lá no grupo do WhatsApp, porque é uma oferta relâmpago e uma oferta exclusiva. Então, só vai ser divulgado lá no WhatsApp, tá? E aí você vai receber tanto o PDF dessa aula, que eu coloquei lá o PDF da aula 1, quanto também você vai receber o link para a compra do Rota 15 amanhã, com exclusividade e com voucher de agilidade, minha maravilhosa, incrível. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo e entrava logo no grupo da Semana de Destrave Seu Emagrecimento lá no WhatsApp. E se você gostou da aula de hoje, minha maravilhosa, você vai gostar também da aula de amanhã. Amanhã é o dia 3 da Semana de Destrave Seu Emagrecimento. E o tema da live será Desvende o Caminho para o Emagrecimento Saudável. Então amanhã eu vou realmente trazer para você aqui um método para emagrecer com saúde, sem deixar de comer o que você gosta. Então não perde tempo, vai lá no meu perfil, clica no link que tá lá no meu perfil e entra no grupo do WhatsApp para você receber a oferta do Rota 15 e receber também o material dessa aula aqui, da aula 1, tá bom? Então é isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, é isso. Espero vocês amanhã, aqui neste mesmo horário, nesse mesmo Instagram, Jaine Benutri, para nosso último dia de Semana de Destrave Seu Emagrecimento. Até lá!